Estamos prestes a mergulhar em uma das obras mais singulares da literatura brasileira. A obra em questão, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o seu narrador é Brás Cubas, um personagem defunto e autor que decide narrar um pouco da sua vida, utilizando bastante de sua melancolia, ao mesmo tempo que ele utiliza de suas críticas ácidas para criticar tanto a si mesmo como a quem está lendo. Além de Brás Cubas, outras figuras muito importantes e marcantes da literatura brasileira aparecem na obra, como Quincas Borba, um filósofo e amigo que de repente sucumbe à loucura, à insanidade, mas ainda assim as suas ideias elas ecoam bastante por toda a obra. Brás Cubas, antes mesmo de começar a narrar suas memórias, ele dedica elas ao verme que roeu seu cadáver, conversando diretamente com a gente que está lendo. Ele adota um estilo bem livre de escrita, saltando em diversos pontos no tempo, confessando assim as suas travessuras, suas brincadeiras, suas bobagens que ele fazia, principalmente por ser um menino rico. Fala um pouco sobre os seus estudos que não tinham um norte bem definido, fala sobre os seus amores juvenis e também as suas desilusões amorosas. É muito importante destacar que não se deve esperar um herói de Brás Cubas. Na verdade, muito pelo contrário. Durante toda a narrativa, ele evidencia, através de ironia e digressão, muito das suas falhas, e ele utiliza muito disso como um recurso narrativo para criticar tanto a si mesmo quanto a sociedade hipócrita, falsária, mentirosa a qual ele estava inserido. A morte de Ian Loló, uma jovem com quem Brás quase se casou, lança ele em uma reflexão profunda. Teria sido amor ou apenas uma conveniência? Ele passa a refletir a vida pacata que ele, junto com Ian Loló, viviam, e ele denota bastante esse contraste com aquela paixão ardente mesmo por Virginia. Essa perda faz ele reviver a complexidade e também, de certo modo, a fragilidade desse caso extraconjugal. Entre encontros às escondidas e estratégias para despistar o marido de Virginia, a paixão floresce. E Brás Cubas narra um pouco dos artifícios e estratégias que ele utilizava para despistar Lobo Neves. Essa etapa da narrativa, essa parte mais reflexiva, faz a gente lembrar de alguns cúmplices desse caso, como por exemplo a Dona Plácida, que era uma das intermediárias, e além dela, lembrar de outras artimanhas que Brás Cubas e seus intermediários utilizavam para manter esse caso em segredo, como por exemplo usar o Almocreve como mensageiro para quando o Lobo Neves estava suspeitando. Virgília para ele era a flor da moita. É aquela flor que ela tem uma beleza que ela é intensificada, ela é fortificada pelo risco, pelo proibido. Mesmo além túmulo, Brás ainda analisa cada detalhe dessa relação com um certo tom de nostalgia e distanciamento até um pouco cínico assim, revelando certas fragilidades e um egoísmo que se mascarava atrás de uma paixão avassaladora que marcou profundamente a sua existência. Mas essa paixão trazia consigo o ciúme. Brás era consumido pela desconfiança, que aumentava a cada vez que ele analisava as ações de Virgília. Até mesmo pequenas coisas como ajeitar a perna do esposo no sofá já fazia com que Brás Cubas sentisse o sentimento de autor de si mesmo, como ele menciona na narrativa. De acordo com o que a gente pode interpretar, autor de si mesmo subentende-se como o culpado da própria dor. Então ele se coloca numa posição de vítima e agressor, sucumbindo a esse sentimento de culpa mesmo.
Esse sentimento vai se tornar ainda mais intenso com a ascensão política de Lobo Neves, apoiada por Virgília, onde ele se aprofundava num sentimento de exclusão, onde ele se sentia cada vez mais afastado de Virgília, longe daquilo que intrinsecamente era o que ele desejava: ser o único, ser o primeiro e único amor na vida de alguém. Nesse período, ele decide ajudar a Dona Plácida financeiramente, que estava passando por complicações. Num misto de compaixão e ainda mesmo mantendo os interesses que outrora já existiam, ele ajuda ela, garantindo lealdade e silêncio até o fim. Inferindo na narrativa, Brás Cubas revê suas memórias e adiciona mais uma crítica a elas, as descrevendo como dispersas, melancólicas e zombeteiras. Zombeteiras no sentido de que, quando ele vivia elas, e elas não eram só memórias, ele lidava com elas com menos importância do que elas realmente tinham. Então ele não dava a elas a devida relevância e o impacto que elas poderiam causar, e de fato causaram, na vida dele. A distância entre ele e Virgília aumenta cada vez mais, se tornando torturante, como se eles estivessem em janelas totalmente opostas. O ciúme o corrói ao ponto de cogitar confessar tudo a Lobo Neves, colocando assim tanto a integridade dele quanto a integridade de Virgília em jogo, porque ele realmente não aguenta mais lidar com tudo isso sozinho. Um dever terrível, como ele descreve no livro, enquanto a sua mente se torna cada vez mais obsessiva, se fixando em cada detalhezinho da vida de Virgília. A morte discreta e silenciosa de Dona Plácida faz Brás refletir sobre aquela vida de serviços e segredos onde ele era parcialmente culpado. O golpe final no peito de Brás Cubas vem com a nomeação de Lobo Neves para governar uma província, o que ocasiona na partida de Virgília, marcando o fim definitivo, selando todo esse conglomerado de capítulos intensos. Agora livre dessa obsessão maluca por Virgília, Brás se volta pro amigo e companheiro Quincas Borba. Mas quando ele se dá ao encontro de Quincas, ele repara que Quincas já sucumbiu totalmente à loucura. Ele é retratado como um filósofo em declínio, onde, de fato, essa loucura que eu mencionei toma conta da cabeça dele, de tudo, do jeito que ele fala, do jeito que ele age. Ele realmente tá maluco. A sua excentricidade, que sempre existiu, agora culmina no seu testamento. Ele deixa tudo que ele tem, deixando toda a sua fortuna, sua casa, tudo que ele tem mesmo ao seu cachorro, que também se chama Quincas Borba, e nomeia Brás como guardião do animal. Os últimos dias de Quincas são na casa de Brás Cubas, em delírio, afirmando que tudo que ele estava sentindo, toda a dor que ele estava sentindo, era meramente ilusória. E ele fala isso até o seu último suspiro.
Antes de sua própria morte, Brás Cubas tenta uma última cartada, o que para ele seria o Coringa, o emplasto Brás Cubas, uma invenção que lhe traria a glória que ele tanto desejava, mas que, por um azar do destino, talvez, ele vai carregar junto com ele até a morte. Chegamos ao balanço final. Um inventário de negativas, como ele intitula no livro. Ele não foi ministro, ele não se casou, ele não ficou famoso pelo emplasto, nada. Mas também foi poupado de muito sofrimento. Parece um empate. Muito pelo contrário. Brás Cubas encontra um pequeno saldo positivo lá no fundinho. A sua única vitória. Não transmitiu a nenhuma criatura o legado da miséria humana. Não teve filhos. E assim termina a jornada de Brás Cubas, narrada das profundezas do além. Uma vida cheia de desencontros, vaidades e ironias, cujo maior triunfo para Brás é o que muita gente hoje considera um grande fardo. Ele não teve filhos. Analisando o conjunto da obra, as memórias póstumas de Brás Cubas são uma reflexão ácida, atemporal e extremamente intensa sobre a condição humana, deixada por um dos maiores escritores e mestres da literatura brasileira, Machado de Assis.